Aula do projeto aprovar. Principais pontos da lei de execução penal com questões. Principais pontos da lei de execução penal com questões, beleza? Nossa aula hoje são os principais pontos da lei de execução penal com questões. Então, a gente vai ver alguns pontos do conteúdo e já vamos lá matando as questões. Quem é mais esperto já deu uma lida e já tentou resolver as questões aí, né? Quem não vai tentar agora, vai ver agora, vai ler os principais pontos e vai tentar matar as questões aí junto comigo, beleza? Primeiro ponto aí, a lei de execução penal tem por objetivo, primeiro ponto, efetivar as disposições da sentença criminal, beleza? Então, primeiro objetivo aí, efetivar as disposições da sentença criminal. Ou seja, o juiz da instrução vai, ao final do processo, vai aplicar uma pena, beleza? Vai ocorrer aquela fase de recurso, aí dependendo da situação, a gente sabe que se for na fase do júri, for uma condenação no do júri, com base na nova decisão do Supremo Tribunal Federal, independente da pena, já pode iniciar de imediato a execução da pena. Se não for na fase do júri, tem que aguardar o trânsito em julgado. Aí transitou em julgado, o que acontece? Inicia-se a execução penal, beleza? Transitar em julgado significa que não tem mais recursos para aquele processo. Então, vai iniciar a execução penal. E aí, um dos objetivos aí da lei de execução penal é efetivar a sentença criminal, a decisão criminal, beleza? Proporcionar condições harmônicas para a integração social do condenado e do internado, beleza? Então, tem uma função, primeira função, de efetivar aí o que foi determinado na sentença ou na decisão criminal, e uma segunda função que é proporcionar condições harmônicas de integração social do condenado e do internado, beleza? Show? Outro ponto importante que você tem que saber, é o seguinte: não me interessa e inclusive um aluno perguntou isso, professor, e se uma pessoa for condenada aí e estiver cumprindo aí, foi condenado em um militar, ou foi condenado por um crime eleitoral ou por um crime militar, tá num estabelecimento sujeito à jurisdição uma jurisdição ordinária, vai cumprir conforme está na lei de execuções penais, beleza? Show? Vai cumprir conforme o que está na lei de execuções penais. Então, a pessoa está lá, é um militar, tá sujeito aí num estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, sujeito à lei de execuções penais, vai estar sujeito à lei de execuções penais, por mais que seja um militar ou que seja um crime eleitoral, beleza? Então, esse é um ponto que eu peço que você dê um destaquezinho aí, show? Dê um destaque, porque a banca pode tentar fazer uma pegadinha aí, dizendo que não vai incidir a lei de execuções penais, e é mentira, vai incidir sim. Show? Ao condenado e ao internado são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Beleza? Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: o cara está cumprindo pena, iniciou a execução da pena. Pô, ele conserva os demais direitos, né, que não foram atingidos pela pena. Então, ele vai ter que ser chamado pelo nome dele, ele vai ter que ter a sua integridade física respeitada, ele vai ter que ter a sua moral respeitada, beleza? Então, que não for relativa à pena privativa de liberdade, que não for relativa à pena de privativa de liberdade, se mantém, vai conservar esse respeito aí. Boa noite, Thiago. Boa noite, grande Thiago. Espero que você esteja melhor, hein, Thiago? Você esteja melhor aí, cara. Sofreu um acidente, né, cara? Então, espero que você já esteja aí se restabelecendo seu acidente aí. O parágrafo único do artigo 4º diz, não haverá qualquer distinção, né? Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Beleza? Pode existir uma distinção em relação ao sexo? Manda aí para mim, do apenado. Pode existir uma distinção em relação ao sexo do apenado? Maria do Carmo informou que sim. Não, Flávio, pode não. Alguém falou que não aí. Foi quem que falou que não? Eu. Manda no chat lá também. Falou eu, mas é que tem muita gente online.
Mas manda no chat lá. Falou que não, mas pode sim, tá? Em relação ao sexo, pode. Senão você vai botar a pessoa do mesmo sexo juntas, entendeu? Pode ser, pode ter essa distinção, sim. Beleza? Tem que ter, né? Na realidade, nesse caso, vai ter que ter. Show? Beleza. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Nós temos aqui o princípio da individualização da execução penal. Individualização da pena nós temos lá na instrução, né? Depois da sentença que iniciou a execução penal, a gente tem o princípio da individualização da execução penal. Então, eu não posso pegar e querer executar a pena assim, de forma sem observar as particularidades do caso, sem observar as particularidades daquele apenado. Beleza? Eu tenho que fazer essa individualização aí no momento da execução da pena. Show? Essa parte, artigo 6, é muito importante, principalmente o artigo 6 e o 7, né? O 6º e o 7º, que vai falar sobre a comissão de classificação, a comissão técnica de classificação. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará um programa um programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequado ao condenado ou preso provisório. Então, aqui eu vou até grifar aqui, ó. Pode ser para o condenado ou para o preso provisório, beleza? Essa individualização aí, show? E aqui é uma das partes mais importantes, porque a gente tem dificuldade, galera. A gente tem dificuldade de gravar quantidade de pessoas, prazos, procedimentos, e aí é importante a gente redobrar a atenção no artigo 7º. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor, então o diretor é o presidente, e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, beleza? Quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Eu colocaria esse artigo 7º bonitinho no caderno, bem estruturado, porque normalmente a banca vem trocando aqui, beleza? A banca vem trocando o número aqui, coloca um chefe de serviço só, ou 2 psiquiatras. Só um minuto, galera, que eu vou espirrar. Então, eu tomaria cuidado com esse artigo 7º aqui. Parágrafo único do artigo 7º. Nos demais casos, a comissão atuará junto com o juiz da execução e será integrada por fiscais de serviço social. Quais são os demais casos? São casos que não tratar de pena privativa de liberdade. Beleza? São casos que a gente não estaria tratando mais de pena privativa de liberdade. Show? Vai existir essa comissão, mas ela vai atuar junto com o juiz da execução e será integrada por fiscais de serviço social, beleza? Quando tratar de pena privativa de liberdade, vai ser presidida pelo diretor, composta por, no mínimo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, para tratar relativo à pena privativa de liberdade. Tem que ter essa maldade aí para diferenciar isso aí, galera. Essa parte eu deixaria bonitinho no meu caderno, porque é uma das partes mais cobradas, porque a gente tem dificuldade com isso aqui. E a classificação do exame criminológico, beleza? O condenado a cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, olha aqui, deixei bem destacado, em regime fechado, a regra é regime fechado, beleza? Será submetido a exame criminológico para obtenção de elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único aqui, ó, o exame de que trata este artigo poderá ser submetido ao condenado em cumprimento de pena privativa de liberdade, ó, em regime semiaberto. É uma obrigação fazer isso com semiaberto? Sim ou não? Manda no chat aí. É uma obrigação fazer isso com quem está no semiaberto? A Ronaldo falou que não, o Flávio falou que não. Bruno falou que sim. Sim. Não, sim é outra resposta, né? Não, isso aqui não é obrigatório para quem está no semiaberto, é obrigatório para quem está no fechado. Poderá, justamente, é isso aí, poderá no semiaberto. No fechado vai ser feito. Beleza? Esse artigo 9 aqui, pode pular ele, depois vocês dão uma lida com calma. Classificação de perfil genético. Isso aqui é uma aposta minha para prova. Para quem vai fazer prova agora, carreiras policiais, eu
eu daria uma atenção maior nesse artigo 9º-A, que é novidade, beleza? 2019. O condenado por crime doloso, praticado com violência contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente, vou dar a cor desse obrigatoriamente aqui, obrigatoriamente, a identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, ácido desoxirribonucleico, tá? Isso não vou saber falar essa palavra, não. Por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Galera, então já tem os crimes certos para essa identificação do perfil genético, e a gente tem que saber que é por DNA e técnica indolor, beleza? Técnica indolor. Galera, vamos lá. A retirada de sangue é uma técnica indolor? Você pega a seringa lá e vai retirar o sangue do cara. É técnica indolor isso aí? Não. Não. Agora um cotonetezinho lá na saliva lá é técnica indolor? Ô, professor. Oi. Referente a essa técnica indolor, será que não vai de cada cidadão, não? Porque tem aquelas pessoas que têm aquela sensibilidade à agulha e tal. É por isso que eu tô falando. Ela pode ser dolor. Pode ser dolor. Então, para mim, sim. Subjetivo, né? Seria muito subjetivo, você tá querendo dizer, né? Para mim seria mesmo o cotonete mesmo. O cotonete. O ideal seria a técnica, você vai procurar sempre aquela técnica mais eficiente, aquela técnica que não vai gerar um dano. Por mais que a pessoa não tenha medo de agulha, se furar uma pessoa, pode gerar uma dor, né? Em regra, gera, né? Ainda que pouca, mas gera. Ou e também dolor significa que é sem dor. Ou aquela espátulazinha lá também que eles usam muito, né, de dentista. Aham. Não sendo cotonete do Covid, cotonete de Covid tinha dor sim, né? Cotonete do Covid era foda. Julião falou que tem medo de agulha. Entendi, é isso aí. Beleza. Outro ponto que eu quero que vocês tenham cuidado aqui, ó. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, beleza? Tem que ser sigiloso isso aqui, tá? E esse parágrafo 2º aqui, ó, é interessantíssimo também. A autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Beleza? Esses pontos aqui eu julgo importante. Aqui eu separei outros pontos ainda sobre a questão do perfil genético, que é o parágrafo 5º, que você não pode utilizar, ó, a amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação do perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Beleza? Então você não pode utilizar para outros fins, não. Boa noite, Mister. Boa noite, futuros irmãos de fardo. Boa noite, Adson. Boa noite, Adson. Meu cajá é Adson. Adson me prometeu os cajá aí, cara. Os cajá já tá ficando maduro. Eu gosto de cajá verde, pô. Eu como maduro também, mas eu gosto de cajá verde. Beleza? Adson me prometeu uns cajás aí, tá? Mas não leva pro projeto, não, senão os meninos vão crescer o olho. Só para mim esse negócio aí. Beleza? Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético. Esse parágrafo 8º também, eu redobraria a atenção nele, beleza? Parágrafo 8º aí, constitui falta grave. Vamos ver se a gente tem questões aqui. Vai lá, vocês que gostam, certo ou errado aí? Posso ler para vocês, certo ou errado? Questão da Polícia Penal do Distrito Federal, PPDF. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Está certo ou está errado a 101? Coloca aí, 101 está certo ou está errado? Aí vocês são rápidos, ó. Como é que vocês gostam de questões? Puta que pariu. Vocês gostam de questões pra caramba. Já todo mundo mandando certo. Ela tá certo isso aqui? É mesmo composta pelo diretor, presidente, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de pena privativa de liberdade. Está certo ou está errado? Vai anotando aí pra gente ver quantas questões vocês vão acertar, hein?
Vai anotando aí. Vamos, deixa essa resposta aí, a gente vai ver a resposta das duas. Vamos para 102 agora. 102. Apolo foi condenado a pena de 15 anos de reclusão pelo crime de feminicídio. Nessa situação, por ocasião do seu ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Está certo ou está errado? Julião falou que vai chutar, tá errado. Julião falou que está errado. Josué Andrade, Gessué, né? Gessué Andrade falou, vou chutando. Julião falou que tá errado. A maioria tá falando que tá certo. Julião falou obrigatoriamente tá errado. A gente acabou de ver sobre a questão do perfil genético, de DNA, a questão da classificação aí do perfil genético nos crimes e, cara, é obrigatório. É obrigatório. Agora, se o contexto ali tá certo, mas que é obrigatório, Apolo foi condenado a pena de 15 anos de reclusão pelo crime de feminicídio. Nessa situação, para o seu ingresso no estabelecimento prisional, deve ser submetida obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Estevam falou, crimes dolosos contra a vida é obrigatório. Ronaldo falou PPL é obrigatório. Edson falou que tá certo. Vamos lá, vou mexer aqui e aí já vai aparecer a resposta para vocês. E as duas respostas estão certas. Gabarito certo nas duas aí, galera. Beleza? Já vai anotando aí, gabarito certo nas duas questões, 101 e 102. O gabarito aí está correto. Beleza? 2 de 2 já começaram a contar, né? 2 de 2. Vamos lá, vamos avançar. Mais uma questão aí, vou ler para vocês. Com fundamento na lei de execuções penais, não será submetida à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, o condenado a crime doloso praticado, letra A, contra a vida, letra B, contra o patrimônio, letra C, com violência ou grave ameaça à pessoa, letra D, contra a liberdade sexual, letra E, crime sexual contra vulnerável. Quando não se aplica essa classificação do perfil genético? Maria do Carmo já falou que é de B, Otávio B, Luciano B, Julião B, Ronaldo B, Flávio B, Tiago B, Julião B. Ronaldo falou crimes contra o patrimônio, não vai se aplicar. Vamos lá? Marli falou B. Podemos? Grande Edson. Futuro policial penal do Espírito Santo, se Deus quiser. Gessué Andrade, vamos falar Andrade. Gessué eu tô falando Josué. Gessué, né? Essa é para não zerar. Cuidado. Fácil demais, como diz Nicolas, fácil demais. Andrade falou B. Flávio falou fácil demais. Isso aqui foi de agente penitenciário. Rio Grande do Sul. Flávio mandou B. Vamos ver qual é o gabarito aqui, galera? Gabarito, letra B. Crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio não vai se aplicar essa identificação do perfil genético. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma questão ou matéria. Aqui também, aqui eu resumi, galera. Eu só quero que vocês saibam, depois vocês vão ler uma por uma, do 12 ao 24, vocês vão ler. Mas o preso, ele tem direito aí, ele tem direito a algumas assistências. O egresso também vai ter direito a algumas assistências, beleza? A assistência do preso e ao internado é dever do Estado, objetivando. Quais são os objetivos da assistência? Primeiro, de prevenção, prevenir o crime. Segundo, de orientar o retorno à convivência em sociedade. Primeiro, prevenir e depois ressocializar, então, beleza? A assistência também vai se estender ao egresso. Aí nós temos assistência material, a saúde, assistência jurídica, educacional, social e religiosa. Beleza? Depois vocês vão ler com calma do artigo 12 ao 24, que eu não coloquei aqui. Mas depois vocês vão ler cada uma dessas assistências. Beleza? O mais importante agora, para mim, é que você saiba quem é o egresso, beleza? E o prazo que vai durar essas assistências, beleza? A assistência ao egresso consiste, primeiro, orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. A concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Anota esse prazo de 2 meses aí com uma atenção especial, beleza? E esse prazo, ele pode ser prorrogado uma única vez, beleza?
Esse prazo aí vai poder ser prorrogado uma única vez. Então, o prazo aí de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado é 2 meses, podendo ser prorrogado uma única vez. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego, beleza? Show? O cara está procurando emprego lá, pode ser prorrogado isso aí. Quem é o egresso? Quem é o egresso? Considera-se egresso, para efeitos desta lei, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da sua saída do estabelecimento. Quem também é egresso? O liberado condicional durante o período de prova. Beleza? O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Beleza? Aqui eu já tinha grifado aqui, ó, tá vendo? Eu acabei repetindo a 10, vou excluir. Já tinha grifado. Beleza? Vou ficar mais bonitinho para vocês. Galera, essa questão aqui é muito grande para ler. Beleza? Vou pular ela. Show? Vou para uma questão menorzinha. Certo ou errado? Caso necessário, será concedida ao egresso, mediante concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de 6 meses? Quem acha que está certo, quem acha que está errado? A maioria está falando que está errado isso aí. O Ronaldo falou que está errado porque é 2 meses. Luciano também falou que é 2 meses. Tá errado porque é 2 meses. Julião aí falou também que é 2 meses. Isso aí também já foi da prova da Polícia Penal do DF. Mesma prova, Polícia Penal do DF. Tem questão pra caramba aqui da PPDF. Então vamos lá. No caso necessário, será concedida assistência ao egresso mediante concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 6 meses. Isso está certo ou está errado? Já posso ir para a resposta, galera? 2 meses podendo ser prorrogado por igual período. Flávio falou. Tomara que a PPS venha assim. Tomara, né? Tomara que caia a LEP dessa vez, né? Que a gente está estudando. Tomara que caia a LEP dessa vez. Né? Vamos lá, essa questão ela está errada, galera. O prazo aí é 2 meses, podendo ser prorrogado uma única vez aí, caso tenha aí o parecer da assistência social e o cara está procurando emprego, beleza? Pode prorrogar. Trabalho é interessante também vocês dar uma atenção redobrada ao trabalho do preso. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Separa essas finalidades aí. A finalidade do trabalho é educativa e produtiva, beleza? Aplica-se a organização e os métodos do trabalho e as precauções relativas à segurança e higiene. O trabalho do preso não se está sujeito ao regime da consolidação da lei do trabalho. Então, o preso, ao contrário de você, ele não é seletista. Você é seletista, o preso não. Beleza? O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Beleza? 3/4 do salário mínimo. Não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Beleza? Show? Pode ser inferior ao salário mínimo, galera? Sim ou não? Sim. Só não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Beleza? O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender. Vamos lá. O que deve atender aí o fruto desse trabalho? O que ele vai receber desse trabalho? Primeiro, indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. B, assistência à família, a própria família do preso. C, a pequenas despesas pessoais. D, ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada sem prejuízo de destinação prevista nas letras anteriores. Beleza? Outro parágrafo 2º também é muito importante. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Então, dependendo da situação, o cara ainda sai lá do sistema prisional com dinheirinho ainda. Beleza? Show? As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Beleza? Prestação de serviços à comunidade não serão remuneradas. Beleza?
Show? Flávio falou, entra devendo e sai ganhando. Tem essa ideia aí, né? Deixa eu ver se tem alguma questão. Não, a gente ainda vai para... Continua ainda nessa parte. Artigo 31, beleza? O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida das suas aptidões e capacidades. Não se confunde com o trabalho forçado, beleza? Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Cuidado, hein? Preso provisório só no interior do estabelecimento. Beleza? Na atribuição do trabalho, deverão ser levados em conta a habilitação, condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Beleza? Essa parte aqui é muito importante, ó. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Beleza? Os doentes e deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Beleza? Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Eu anotaria esse artigo 33 porque ele é muito cobrado. Beleza? Mas pode ter um horário especial, aí o parágrafo único, se for serviço destinado à conservação e manutenção do próprio estabelecimento penal. Beleza? Então pode ter um horário especial aí para quem trabalha na conservação e manutenção do estabelecimento penal. Essa parte aqui não é tão importante, depois vocês dão uma lida. Trabalho externo. O trabalho externo será admissível para o preso em regime fechado, somente preso em regime fechado, somente em obras públicas realizadas por órgão da administração direta ou indireta, ou em entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Então, vamos lá. Atividade do preso em regime fechado, trabalho do preso em regime fechado. Eu posso ter em entidades privadas? Sim ou não? Sim, desde que tenha cautela relacionada à fuga, beleza? Se tiver cautela relacionada a vedar aí, a não permitir fuga, beleza. Show? Em obras públicas ou em entidades privadas, desde que tenha cautela. E nas obras públicas pode ser da administração pública direta ou indireta, beleza? Posso ter alguém trabalhando lá no canteiro de obras da Caixa Econômica Federal, um apenado? Pode, isso aí, sim. Estava no último simulado. Legal. Estava no último simulado. Legal. Beleza. Estava no último simulado. O limite máximo do número de presos será de 10% do total empregado na obra. Caberá ao órgão da administração, a entidade ou a empresa empreiteira a remuneração deste trabalho. Beleza? A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Beleza? O preso tem que informar que ele aceita trabalhar para a entidade privada. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento, essa parte aqui eu vou colocar maiúsculo também, a ser autorizada pela direção, o diretor, então, que vai autorizar do estabelecimento, dependerá da aptidão, da disciplina, e da responsabilidade, além do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena. Eu salvaria essa parte aqui, cumprimento no mínimo de 1/6 da pena. Eu daria uma atenção para essa parte aqui. Beleza? Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Eu acho que o próximo já é questão. Deixa eu ver. PPDF. A prestação do trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá da aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena. É isso que está no artigo? Quem acha que está certo? Quem acha que está errado? Isso foi prova da PPDF, hein?
E nós tivemos muita gente do Espírito Santo aprovado nessa prova da PPDF. Vai lá, tá cá em cima, né? PPDF. Nicolas, ó, o grande Nicolas tá online, falou que tá certo. Peterson falou que tá certo. Andrade falou que tá certo. A maioria tá falando que tá certo, né? Vamos lá? Podemos? Gabarito aqui, galera, certo. Essa questão tá correta. Para a próxima questão aí. São duas aqui, né? 105 e 106. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva, submetendo-se ao regime das consolidações da lei do trabalho. Quem acha que está certo? A 105. Maria do Carmo falou que está errado, Estevam falou que está errado, Luciano falou que está... Calma aí. Petros falou que está errado, Flávio falou que está errado. Por que está errado aí, Flávio? Fala para mim. CLT não. Quando ela falou, Júlio falou CLT. CLT, os caras não são seletistas, não. É só nós mesmo sofrendo no CLT. Ai, ai. Flávio falou produtivo. Produtivo. Flávio falou que tem caráter. Não, tem caráter produtivo, sim. O trabalho tem caráter educativo e produtivo. Mas a parte aí está dizendo que ela se submete à CLT. CLT não. 106. O trabalho do preço será remunerado mediante tabela prévia, não podendo ser inferior ao salário mínimo. Quem acha que isso está certo? Quem acha que isso está errado? Vamos lá. Tá vendo como é que fica fácil? Depois que a gente vê o artigo, dá uma revisada, acho que começa a ficar tranquilo, né? O Ronaldo já está colocando ali 3 de 4. 3 de 4 questões ela já acertou. Vamos ver se vai acertar 4 de 4 questões. Vamos lá. Não, professor, esse 3, 4 é 3 quartos da... Desculpa, achei que era 3 de 4 questões. Achei que ela estava colocando 3 de 4 questões. Foi mal, galera. Flávio falou, meu erro é não ler a questão toda. Se você chegasse lá na CLT, você ia ver que ele não é seletista, ele tá melhor do que nós. Se você pensar que o preso, nesse caso, ele tá melhor do que nós. Olha lá, pode sim, galera, pode ser inferior ao salário mínimo, beleza? Então, as duas estão erradas, beleza? As duas questões erradas aí. Aqui também, galera, são os direitos do preso. Pô, eu não vou bater cabeça com os direitos do preso, vou falar só os principais, que eu acho que você tem que dar uma atenção. Chamamento nominal, o preso ele tem direito a ser chamado nominalmente. Audiência especial com o diretor do estabelecimento prisional, beleza? Atestado da pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Eu salvaria esse aqui para a prova da Polícia Penal, beleza? Quem não emitir aí pode ser responsabilizado. O preso condenado por crime contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, olha, não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10, em relação à visita íntima conjugal. Então, o cara é da Maria da Penha, né? O cara vai ter relação... Não tem como, né? Beleza? Show? Eu tomaria cuidado com esses que eu grifei aí, que eu coloquei, destaquei, beleza? Nós temos também... Oi? Rapidinho, volta aí, por favor, o slide. Volto. Você falou Maria da Penha, mas acho que isso aí é o feminicídio, não? Ou Maria da Penha também entra? Eu falei Maria da Penha aqui, mas é a questão do novo, né? Do novo feminicídio, é porque tem uma ligação com a Lei Maria da Penha, né? Mas é o novo feminicídio aí. Foi mas se for os dois crimes, tanto Maria da Penha, tanto feminicídio... Não, pô, porque olha só, você tem que entender que esse 121A, esse 121A, ele já é com base também na Lei Maria da Penha, você consegue entender? Não estou falando só da Lei Maria da Penha em si, é o que está no artigo aqui, o parágrafo 1º do 121A, beleza? Entendi, então, entendi. Não vai aplicar, se ele já foi condenado por isso aí, beleza? Mas é porque eu falo Maria da Penha porque a gente tem duas questões lá, se não me engano, questões do sexo feminino e menosprezo à condição de mulher. Se não me engano, é isso. Aí, mas é relacionado assim. Vai pela literalidade. Como é novidade, eu acho que vai cair, tem grande possibilidade de cair. Beleza? Como é novidade.
A mulher que decepou as partes íntimas do cara por motivo de traição, foi presa e perdoou. A visita íntima foi negada, precaução fazer as coisas. Ah, tá, é mesmo. Teve uma mulher que ela... Obrigado, Vitor. Vitor falou material muito top, parabéns. Teve uma mulher que ela... A Ronaldo falou que é uma mulher que decepou a parte íntima do cara, do companheiro. E ele perdoou, estava indo lá fazer visita para ela. Só que aí, para preservar até, né, evitar um mal maior, a visita pode ser negada sim, sem problema nenhum. A disciplina consiste... Disciplina. A disciplina consiste... O que é a disciplina? Colaboração com a ordem na obediência às determinações das autoridades e seus agentes, no desempenho do trabalho. Beleza? Quem está sujeito à disciplina? O condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Beleza? Não haverá falta nem sanção disciplinar, sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Aqui nós temos aqui um princípio da anterioridade, né? E o princípio da reserva legal em tese, né? Porque aqui fala também regulamentar, mas tem que estar previsto anteriormente. Beleza? As sanções poderão... as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Eu posso colocar lá como forma de punir todo mundo pelado na quadra quente, no sol de meio-dia? Por que o Flávio mandou um monte de kkkk? Não. Em regra, não. Sei lá, rapaz. Prefiro não comentar. Tá gravando, melhor não comentar. Ô, professor, uma dúvida aqui, voltando àquele slide lá da visita. Uhum. Ele não pode, no caso, a visita é cortada somente a visita íntima ou qualquer tipo de visita? Parlatório também? Do 10 aqui, o 10 a gente tem, ó, direito do preso, visita com cônjuge, companheiro, parentes ou amigos em dias determinados. Não, mas não vai ter essas visitas aqui. Não, mas aquele caso lá do homicídio lá da Maria da Penha lá. Então, ele faz menção ao 10, ó. Não tem o 10 aqui, ó? Então tira o direito de visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos de dias determinados. Ele faz menção ao 10, tá vendo, ó? Se o preso for condenado por crime contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, nos termos do artigo tal, ó, não poderá usufruir do previsto no inciso 10. Tá vendo? O inciso 10 aqui, ó. Okay. Então é aquele lá. Beleza? Essa é novidade. Redobra atenção para esse ponto aí. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. É vedado o emprego de celas escuras. São vedadas as sanções coletivas. Aonde que a gente vê isso também? Proibição de sanções coletivas e celas escuras. Regra de Mandela, né? Regra de Mandela. Pergunta excelente, Flávio. É isso aí, pergunta excelente, muito boa. Regra de Mandela. Na regra de Mandela a gente também tem essa proibição aí, né, de celas escuras e sanções coletivas, beleza? Depois vocês dão uma lida nos demais pontos. Faltas disciplinares, tudo aí para chegar no RDD, né? RDD é um dos pontos mais cobrados. Beleza? As faltas disciplinares classificam-se... Deixa eu ver se repetiu aqui, porque eu tinha marcado essa parte, ó, tá vendo? Tem um monte de negócio repetido aqui. As faltas disciplinares classificam em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias. Beleza? Então, as leves e médias são de legislação local, beleza? Show? Bem assim, as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Beleza? Quais são as faltas graves? Que a LEP, então, só vai tratar das faltas graves. As leves e médias vão ser... Cada estado vai tratar aí, as legislações locais vão tratar. As faltas graves, então. Falta grave ao condenado de pena privativa de liberdade, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. 2. Fugir. 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. 4. Provocar acidente de trabalho. 5. Descumprir, no regime aberto, as condições impostas. 6. Inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39. Beleza? 7. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com ambiente externo. Recusar submeter-se a procedimento de identificação de perfil genético, a gente já viu.
Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. O preso provisório, então, ele pode também cometer uma falta grave, beleza? Então, ele pode acabar incidindo em uma falta grave, sendo responsabilizado por isso. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade, mesma coisa, que descumprir injustificadamente a restrição imposta. Calma aí. Comete falta grave o condenado à pena privativa de direitos. Restritiva de direitos, perdão. A pena restritiva de direitos. Sabia que estava alguma coisa errada, que eu estava lendo alguma coisa errada. Ô, David, deixa eu te interromper rapidinho. Lá na falta grave do artigo 50, vale lembrar que a tentativa ela é punida como se ela fosse consumada, né? Tá aqui, ó. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Parágrafo único do artigo 49. Entendi. Beleza? 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos, que descumprir injustificadamente as restrições impostas. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Beleza? Agora ele, galera. Eu tava demorando aqui. Demorou, mas chegou. RDD. RDD é uma aposta minha de prova. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção redobrada no RDD. Beleza? E aí a gente tem que fazer uma diferenciação que esse regime disciplinar diferenciado ele não pode ser confundido com o regime de pena. Beleza? Não é um regime de pena. É só uma espécie de punição, digamos assim. E não um regime de pena. Beleza? A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E quando ocasionar a subversão da ordem e da disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Vamos parar aqui. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Toda vez que eu cometer uma falta grave, que constitui um crime doloso, eu vou ser submetido ao RDD? Não, não necessariamente, beleza? Não é simples o fato de eu cometer uma falta grave que eu vou ser submetido ao RDD. Vamos lá. Característica, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por falta grave da mesma espécie. Nova falta grave da mesma espécie, beleza? Salva essa parte aqui. Show? Sem prejuízo, então, eu tenho um prazo de até 2 anos, sem prejuízo de uma repetição, né? De repetição, sem prejuízo de repetição, por falta grave da mesma espécie, beleza? Show de bola. Outra característica do RDD, recolhimento em cela individual. Eu também daria uma atenção a esse ponto, recolhimento em cela individual. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas, para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família, ou no caso de terceiro, autorizado judicialmente. Então, terceiro tem que ser autorizado judicialmente, a família não precisa, beleza? Com duração de 2 horas. Então, aqui 15 quinzenais, 2 pessoas. Quando não for da família, tem que ter autorização judicial, tem que impedir o contato físico ou a passagem de objetos, e a duração, 2 horas. Beleza? Outra característica do RDD, o direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Beleza? Outro direito aí, no inciso 5, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, beleza? Seu advogado. Em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Beleza?
6, fiscalização do conteúdo da correspondência. Vocês têm que tomar cuidado. Aqui no RDD, as correspondências estão sujeitas a fiscalizações. Beleza? 7, participação em audiências judiciais. Ó, aqui é o contrário. Aqui é preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Beleza? A regra que nós temos é a audiência presencial. No RDD já é o contrário. A audiência por videoconferência vai ser a regra aí. Beleza? Galera, essa parte aqui, vou ler só os principais pontos. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado ao preso provisório ou condenados nacionais ou estrangeiros. Beleza? Show? Parágrafo 3º. Existindo indício de que o preso exerce liderança, ó, de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha a atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente, olha aqui, obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Beleza? Obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Beleza? Depois da pergunta para o professor Flávio, acho que a visita pode ser... Calma aí. Visita seria só o caso de visita íntima. Não esteve. Tem que dar uma lida no inciso 10 lá. Na hipótese do parágrafo anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, e existindo indícios de que o preso continua em alto risco. Aqui vocês dão uma lida depois. Mas se a gente tratar aqui de que ele é líder de milícia, tal, pode ter prorrogação, tem os requisitos aqui para essa prorrogação, beleza? Essa parte aqui depois vocês dão uma lida com calma. Deixa eu ver se tem questões. Tem questão aqui, ó, sobre o RDD. Pois não, Flávio? Ô, professor, referente aí a unidades federais no qual os presos que têm mais contato em 2 ou mais federações, hoje, teoricamente, nos presídios estaduais, tem presos dessa forma? Tem locais para presos dessa forma? Ou somente no federal? Provocou lá a situação, foi incluso no RDD, tem que ser automaticamente mandado para lá? Qualquer um que ele seja? Que tem esse sistema de RDD, que eu sei só tem os federais, mas isso não impede de um estabelecimento estadual ter a parte de RDD, não. Entendeu? Ok. Isso não impede, não. Aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser federal se for naqueles casos ali. Os demais, não. Entendeu? Show. Beleza? Inexistindo indício de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, que tenha a atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento federal. Foi isso que você viu aqui, galera? Foi isso que você viu? Isso aqui vai ser obrigatoriamente em presídio federal, nesse caso? Vocês estão anotando a quantidade de questões aí, né? Para depois falar quantas questões certas e quantas erradas. Ô, professor, mas nessas questões aí, cabe aquelas que o senhor está ditando? Essas daqui que eu estou ditando. Não, aquelas lá não. Então é -1 aqui. Só essas aqui que eu estou falando, que tá no material. Você viu aí os dois, vocês viram aí os 2 emblemas aí? Isso aí só vai cair na PP e na PC, tá? Não cai no IASES, não. Em regra, não. A gente não pode esperar mais nada das bancas, né? As bancas estão cada dia mais malucas. Quem é da JUS aí que tá online, turma 2 em 1, amanhã tem 40 questões para vocês lá, hein? 40 questões de processo penal e direitos humanos. É minha última aula com vocês lá. Minha última aula com a galera da JUS. 40 questões de processo penal e direitos humanos. Tudo que eu passei para vocês. Então, dá uma revisada aí no material. Beleza? Tem 40 questões lá. A, B, C e D. Pô, professor, falou assim, assombra o pessoal. Não, eu quero que ele chegue preparado mesmo. Vai tiro, porrada e bomba. Toda turma minha tem que ter simulado, senão essa questão tá certa, galera. Essa questão tá correta. Beleza? Eu acho que tem outra de RDD aqui, deixa eu ver.
28. As sanções disciplinares de advertência verbal, repreensão e inclusão no regime disciplinar diferenciado serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. Quem acha que está certo? É o diretor do estabelecimento que vai aplicar isso aí? Só ele motivar, ele pode aplicar o RDD? Eu acho que foi aquela parte que eu pulei, mas vamos lá. Certo ou errado? Nicolas colocou aí errado. Professor, vou precisar sair. Show de bola, pode ir lá, pode ir lá. Um abraço. Melhoras aí, cuida disso aí, cara. Cuida disso aí. Gripe é sério. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Podemos? Gabarito dessa questão aí, errada, galera. Tem que ser aqui, ó, o RDD, se não me engano, é despacho motivado do juiz. O juiz tem que ir lá e informar. Após 6 meses. O artigo aqui, deixa eu só achar. Eu sei que é isso, é despacho motivado do juiz. Eu acho que eu coloquei lá embaixo esse negócio. Vamos lá, tem mais uma? Sanções e recompensas, galera. Depois vocês dão uma lida, beleza? Sanções e recompensas, depois vocês dão uma lida. Artigo 57. Na aplicação de sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza e os motivos, e as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Nas faltas graves, aplica sanções previstas no inciso 3 a 5 do artigo 53. O isolamento e a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder 30 dias. 30 dias, salve isso aqui, galera. 30 dias, ressalvado hipótese de regime disciplinar diferenciado. Então, a regra é não exceder 30 dias, salvo no caso de RDD. Parágrafo único, o isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Beleza? Procedimento disciplinar. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho, a parte que eu estava procurando, dependerá de despacho, não de decisão motivada do diretor, mas de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado como período de pena cumprida na sanção penal, beleza? Computado como período de cumprimento de sanção disciplinar, melhor dizendo. Então, vai ser computado aqui como período de cumprimento de sanção disciplinar. Outros pontos que é importante fazer uma leitura atenta, mas que não abordaremos na aula de hoje, né? De hoje. Depois vocês mudam no material de vocês aí. Eu vou colocar esse material aqui lá. As ideias dos conselhos e as funções dos conselhos, eu quero que vocês dão uma lida depois, mas aqui, ó, que eu quero ler com vocês, é uma parte muito cobrada, é essa parte aqui. E a gente teve até uma novidade, talvez você não esteja conseguindo ver direito, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Fala sobre a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para o regime menos gravoso, a ser determinado pelo juiz quando tiver cumprido ao menos. Vamos lá. Tiver cumprindo ao menos 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, 16% é primário e não tem violência à pessoa nem grave ameaça à pessoa. 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 25%, beleza? Da pena, se o apenado for primário, mas o crime aí tivesse sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 30% se o apenado for reincidente, beleza? E o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Aqui já começa a ficar mais pesado agora. 40% se ele for um apenado condenado à prática de crime hediondo ou equiparado, mas ele é primário. 50% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, que resulta morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Beleza? Beleza? Então, é um crime hediondo,
equiparado, teve o resultado morte e ele é primário, beleza? Não pode também dar o livramento condicional para ele. Também 50%, se o condenado exerce o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturado para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou C, aí também 50%, se ele for condenado à prática de crime de constituição de milícia privada. Esse 6A é novidade. 55% da pena se ele for apenado, condenado pela prática de feminicídio. Lá, o 121A, né? Se for primário, vedado o livramento condicional. 60% se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Beleza? 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Beleza? Galera, vocês têm que tomar muito cuidado com essa tabelinha. Tem que montar essa tabelinha. E eu aconselho vocês darem uma atenção maior do 40% para baixo. E esse 55% que é novidade. 40% para baixo que a gente começa a tratar do crime hediondo é um dos pontos mais cobrados. Por quê? Quando não está na lei de execução penal, às vezes aparece relacionado a crime hediondo, alguma coisa assim. Beleza? Mas normalmente é na lei de execução penal que cobra. Nós temos aqui uma outra situação do parágrafo 3º que diz o seguinte: nos casos de gestante ou mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente, então tem que ter todos esses aqui. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, então eu anotaria esse ponto porque muda um pouquinho, aqui é 1/8, a gente não vai tratar lá de porcentagem mais. Ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, não ter integrado a organização criminosa, beleza? O cometimento de novo crime ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º desse artigo, beleza? Show? Não se considera hediondo ou equiparado para fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, parágrafo 4º, beleza? Se não me engano, é o tráfico privilegiado. Tem que tomar cuidado com esse detalhe aí. Deixa eu ver se tem alguma questão sobre isso. Tem questão sobre isso. Delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, beleza? Dalva, mãe de filhas gêmeas de 13 anos, foi condenada por roubo, artigo 157 do Código Penal. A pena de reclusão de 4 anos e 2 meses. Dalva foi condenada no passado pelo crime de furto, 155. Tendo cumprido sua pena na integralidade há 6 anos. Pelo exposto, para progredir de regime prisional, Dalva deverá obrigatoriamente: letra A, cumprir 16% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. B, 30% da pena e ostentar bom comportamento carcerário e reparar o dano causado. C, 30% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. D, 20% da pena e ostentar bom comportamento carcerário e reparar o dano causado. E, cumprir 25% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Cadê aí? Eu quero o gabarito. Luciano falou que a letra E, 25% da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Lembra que 157 é o quê? Tem violência ou grave ameaça à pessoa, hein? Tem que tomar cuidado com isso. Ela é reincidente, tem violência ou grave ameaça à pessoa. Não, ela é primária, ela não é reincidente. Tá, passou 5 anos. Passou 5 anos. Tá, tô ligado a questão dos 5 anos. Isso. Acabei não me atentando para o fato de ser 6 anos. Vai lá, quero a resposta. Tá todo mundo de letra E? Muito bom, Luciano, muito bom. Não me atentei para a parte dos 6 anos, não, tá certo. Vai lá. Vitor, Luciano, Júlio falou A. 16% ostentar bom comportamento carcerário. Ela cometeu o roubo. Teve uma pena de 4, 6 meses, foi condenada no passado, mas já passou 6 anos a pena. Vamos lá.
Bora. Cadê as meninas? Ô, professor. Oi. Nesse caso aí que passou-se os 6 anos, ela se torna primária novamente, né? Marcos, pode ir lá, Marcos. Show de bola, vai lá. Ela vai se tornar... Ela já cumpriu, após 6 anos do cumprimento da pena. Isso aí. Ela só não vai ostentar bons antecedentes, mas ela volta a ser primária. Maria do Carmo falou C. Podemos? Gabarito aí, a letra E. Gabarito, letra E. 25%. Deixa eu reduzir aqui. Gabarito, letra E. Beleza? Essa parte dos 6 anos aí eu não me atentei, não. Peço desculpa a vocês. 2 questões aí, 111 e 112. PPDF. Demetri reincidente. Foi processado e condenado pela prática de novo crime de furto. Nessa hipótese, observados os demais requisitos legais, Demetri poderá progredir de regime depois de cumprido ao menos 25% da pena. Ele é reincidente. Furto não tem violência nem grave ameaça à pessoa. Embora que a gente já está terminando já, galera. Vai anotando aí. Vamos para 112. Afrodite, primária, foi condenada pelo cometimento do delito de extorsão, mediante sequestro. Nesse caso, observados os demais requisitos legais, Afrodite poderá progredir de regime depois de cumprido ao menos 40% da pena. Afrodite agora ela é primária e cometeu extorsão mediante sequestro. Beleza? Vamos lá, vai para 112. Flávio falou errado, Luciano falou errado. Flávio falou errado. Vamos lá para a gente liberar a resposta aqui e já avançar. Bora. As duas estão erradas, Flávio falou. Alguém jantando aí, tá saindo um áudio aqui. Cleito tá jantando, Cleitinho, tadinho, tá com fome. Podemos? Bora. Valquíria saiu? Não vi a resposta de Valquíria aí mais. Só foi eu falar que tem atividade amanhã, a Valquíria saiu. Galera, deixa eu dar uma olhada nessa daqui, a da Afrodite. A Afrodite é primária. Vamos lá. Por que eu coloquei certo nessa de Afrodite aqui? Mas eu acho que está certa mesmo, porque a extorsão mediante sequestro é um crime hediondo. E ela é primária. É 40%. Isso aí, 40%. Tá certo. Hediondo só é hediondo se fosse sequestro com menor de idade, acima de 60 anos, na forma qualificada. Não. Mas extorsão mediante sequestro é um crime hediondo. Mas é na forma qualificada. Calma aí, vamos lá. Mas é hediondo. Vamos lá na lei de crimes hediondos. Não discutir, não. Vamos lá na lei de crimes hediondos. Não me engano, a extorsão mediante sequestro é hediondo, sim, cara. Calma aí. Roubo. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. É os dois. Consegui entender? Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Os dois. Esse E aí tá... Entendeu? Não é só na forma qualificada, não. Extorsão mediante sequestro e a extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Os dois aí são hediondos. Beleza? Essa questão tá certa mesmo. Vamos lá, próxima questão aí, ó. Dispõe a lei e tal, o preso poderá progredir de regime quando tiver cumprido ao menos 25% da pena no caso de reincidente na prática de crime hediondo, primário e tenha cometido crime com violência à pessoa, reincidente no crime cometido com grave ameaça,
reincidente no crime cometido sem violência, a pessoa, primário e tenha sido cometido, condenado por crime hediondo, 25% agora. Quanto que vai ter 25% aí? D, tá todo mundo reincidente, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, D, a maioria indo de D. Agora que a gente já tá terminando já tá encerrando. Nicolas falou, eu vou de B. Estevam falou, e no caso da mulher da questão anterior, eu vou de B. Não, tá, qual questão aí, cara? Que eu não tô. Não tô nem entendendo. É o caso da questão da mulher da questão anterior, eu vou de B. B, primário, tenha cometido crime com violência à pessoa. A maioria tá indo de D. Estevam falou que vai de B. Nicolas falou que vai de B. Flávio falou que vai de B também. Podemos? Bora. Deixa eu levantar a corujinha aqui. E o gabarito aqui é a letra B de bola. Gabarito letra B. Primário e tenha cometido crime com violência contra a pessoa. Primário e tenha cometido crime hediondo, não. Reincidente tenha cometido crime sem violência, também não. Se não me engano, é 30%. Se ele for reincidente, tenha cometido crime sem violência. Beleza? B de bola. Estevam já fez um raciocínio aí. Entendi. Galera, agora um dos pontos mais cobrados, eu quero que vocês dominem isso aqui, porque eu acredito que se não tiver lá na RDD, deve estar aqui. Beleza? Os condenados que cumprem a pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão de sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Necessidade para tratamento médico. Tem que observar o parágrafo 14, parágrafo único. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade. Isso aqui também é interessante eu grifar para vocês. Terá duração necessária à finalidade. Oi? Nesse caso aí de saída para caso de falecimento, o diretor, obviamente, se vê que está em situação de risco, tanto para o apenado, no caso de resgate, ou para os policiais que estiverem conduzindo ele pode negar também? Porque aqui está, poderão obter. Então é uma possibilidade, né? Não tem uma, dependendo do caso concreto, pode ser negado. Entendeu? Por exemplo, não tem pessoal para levar, não tem, entendeu? Tem como justificar a negativa. O diretor tem como justificar a negativa. Saída temporária. Saída temporária. Os condenados que cumprem a pena em regime semiaberto poderão obter autorização de saída para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Nos seguintes casos: frequência de curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau ou superior na comarca do juízo da execução. Beleza? Aqui, a ausência de vigilância direta, nesse caso aqui, não impede a utilização de equipamento de monitoramento eletrônico pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução penal. Beleza? Do juiz da execução. Show? Deixa eu só dar uma olhada se esse ponto aqui é importante. Depois vocês dão uma lida nessa parte. Remissão é uma das partes mais importantes também e a gente encerra. Você já tem o material aí, depois vocês dão uma lida com calma. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir o trabalho, por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução da pena. A contagem do tempo referido no caput será feita em razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Ainda sobre a questão, 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Deixa eu alinhar isso aqui. Justificar isso aqui. Beleza. Show? Outro ponto importante: o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão.
Beleza? Show. Galera, quem é esse preso aqui que foi impossibilitado por acidente? É um preso que estava executando atividade antes, não é isso? E se acidentou. Não é alguém que já chegou lá no presídio acidentado, não. Você conseguiu entender? É alguém que estava executando antes e ela se acidentou lá executando Beleza? O tempo a remir, em função das horas de estudo, será acrescida de 1/3, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente no sistema de educação. Quem vai fazer Polícia Civil, eu anotaria uma observação. Esse abatimento de 1/3, o STF, se não me engano, ele tem aceito a aprovação no Enem também, beleza? Aprovação no Enem, se o cara fez a prova lá e aprovou no Enem, o STF tem aceito, o STF, ou STJ, STF, se não me engano, ele tem aceito que seja aí acrescida 1/3 aí, nesse caso, para essa remissão, beleza? Aí é quem vai fazer Polícia Civil. O condenado que cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui da liberdade condicional poderão remir pela frequência no curso de ensino regular ou educação profissional, parte do tempo da execução da pena ou do período de prova, observado o inciso 1 do parágrafo deste artigo, do parágrafo 1º deste artigo. Encerrando aqui, o disposto nesse artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvido o Ministério Público e a defesa, beleza? Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. É total, galera? Não, até 1/3 do tempo remido. Beleza? Observando o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Beleza? Artigo 130, para encerrar, constitui crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço a fim de influir no pedido de remissão. Beleza? Galera, como eu falei com vocês, eu não tenho a intenção de ler toda a lei de execuções penais com vocês, que isso aí é tarefa nossa. Cada um vai fazer a sua. Mas os principais pontos estão aí, galera. Eu daria uma atenção especial para esses principais pontos que são os mais cobrados. Beleza? Flávio levantou a mãozinha e falei, Flávio. Vale ressaltar também, professor, que se o preso ele trabalhar durante o dia e estudar durante a noite, ele consegue aí 2 dias de remissão a cada 3 dias. Não me engano, eu acho que está aqui, eu só não grifei. Depois eu vou dar uma olhada se está aqui ou não. Galera, tenha uma excelente noite aí. Excelente noite, professor. Descanso, valeu. Breve, vou ver novamente no YouTube. Vai subir para o YouTube daqui a pouco. É só os principais pontos esses. Como a gente não teve aula ontem, eu resolvi fazer essa revisãozinha rápida com vocês. Se fosse vocês, focaria na ideia. Manda aí quantas questões vocês acertaram. Acho que gabaritaram, né? Quantas, né? Eu focaria na questão de saída temporária e permissão de saída, diferença. Eu focaria na questão da progressão de regime. Eu focaria também na questão da remissão. Eu daria uma olhada com calma a quem se aplica a lei de execuções penais, beleza? A função da própria execução penal, dos direitos e dos deveres. Não tem aquela parte ali dos conselhos? Eu também daria uma olhada com calma nessa parte dos conselhos aí. Manda no chat aí, Nicolas. Daria uma parte nessa parte do conselho, do DPEM, quais são as funções deles, porque está cobrando muito. Errei uma só, beleza, isso é bom, tá vendo? Será que vem LEP nesse concurso da PP? Tomara que venha. Tomara que venha. No mais, galera, sempre um prazer. Ótima aula, professor Bisurado. Show de bola. Indo fazer. Show de bola. Galera, um abraço. É sempre um prazer falar com vocês. Galera, amanhã vai ter um simuladinho lá na JUS. Lá. Quem quiser conhecer o curso, quem quiser aparecer lá, vai lá, faz o simulado. A gente vai corrigir na sala mesmo. Só tem que me avisar para mim conseguir imprimir a quantidade certa aqui para vocês, beleza? Tem vaga para PCD? Normalmente tem, Nicolas. Vaga para PCD na Polícia Penal. Beleza? Quem quiser fazer 40 questões lá, processo penal e direitos humanos, avisa que aí eu consigo imprimir a mais aqui e levar para vocês lá. É bom que vocês conhecem o curso também. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Sempre um prazer falar com vocês, beleza? Um abraço, tchau, tchau.